No dia 4 de setembro de 2014, às 3 horas, em Londres, um homem estava prestes a começar os seus 45 minutos de insanidade, que acabariam por levar a vida de uma pessoa fora. Esse daqui é com certeza um dos casos mais estranhos e bizarros que eu já vi na minha vida e mais perturbadores, por diversos motivos. Hoje, vamos dar uma olhada no caso de Nicholas Salvador, um dos casos mais brutais que a Inglaterra já viu. Enfim, você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo Tubin. E antes da gente começar, eu tenho que dar os clássicos avisos. Esses vídeos, eles possuem alguns tópicos um pouco perturbadores. Então, se você é um pouco sensível a esse tipo de tópico, principalmente de crimes e brutalidade, enfim, tem diversos outros vídeos mais tranquilos aqui no canal que eu recomendaria você assistir. E já viu, né? Contando com seu like. Enfim, então se preparem que a gente vai explorar mais um caso hoje. Insira intro muito foda aqui que eu ainda não tive tempo nem dinheiro pra conseguir fazer, mas um dia ela vai existir. Yeah! A nossa história não começa com Nicholas. Primeiro, vamos dar uma olhadinha em Palmeira Dias, uma mulher nascida na Itália em 1933. Logo no ano de 50, ela acabou mudando para a Inglaterra, visto que a Itália não estava nas melhores condições nessa época. E lá ela começou a trabalhar como uma babá e governanta de algumas casas. Logo ela conheceu um homem que também havia nascido no sul da Itália igual ela e acabou se casando com ele. O casal nunca foi de ter condições muito boas financeiramente, então eles guardavam cada centavozinho que eles conseguiam e eventualmente eles conseguiram abrir uma franquia de cafés e padarias, conhecida como a Silvia's Café, ou Café da Silvia, que ficou relativamente grandinho, principalmente nos centros de Londres. Nunca foi uma franquia muito grande, mas eles conseguiam um pouquinho de relevância. Mas o café e essa franquia nunca foi o real orgulho da vida de Sylvia. Sylvia havia tido dois filhos no qual ela era muito e muito próxima. Porém, em 2008 aconteceu uma pequena tragédia em sua família. Dominico, seu marido, acabou por falecer. Mas Palmeira continuou seguindo firme e forte, dessa vez com 6 netos e 2 bisnetos. Ela continuou seguindo sua vida como uma mãe dedicada e agora uma bisavó extremamente dedicada à sua família também. Até que tudo aconteceu. No ano de 2014, depois que eles retornaram de uma viagem que eles estavam fazendo para o sul da Itália, na sua terra natal, para visitar alguns parentes. Porém, quando eles voltaram de viagem, dessa vez com 82 anos, Palmeira Dias estava cuidando do seu jardim, uma atividade relativamente bem normal para ela. Porém, havia um certo clima estranho no ar, um clima não legal, um clima como se algo terrível fosse acontecer. No dia 4 de setembro de 2014, vamos voltar para o nosso Nicholas Salvador. Nicholas Salvador era um homem um pouco problemático. Ele já havia tido vários problemas com violência. Ele até trabalhava como um lutador de caixa, que para quem não sabe, são lutas ilegais que você faz, que a galera são lutas geralmente envolvendo apostas, que você aposta em alguma pessoa e eles lutam quase até a morte. Nicholas, devido ao seu tamanho, porque ele era realmente bem grande, ele fazia parte dessas lutas ilegais. Ele também possuía um trabalho normal, o qual em poucos dias antes ele havia sido demitido. No dia 14, Nicholas havia ido em um café, o qual ele pediu um lanche, comeu e saiu sem pagar. Como foda-se, ele só saiu e foi embora. A galera que trabalhava lá conseguiu ir atrás dele e obrigá-lo ele a pagar. Porém, eles afirmam que ele estava extremamente deprimido e não estava no geral num estado mental muito bom. Mais tarde no dia, Nicholas chegou na sua casa, a qual ele dividia com um amigo seu. Aonde ele pegou uma estaca de madeira e um facão e decapitou 2 gatos que o amigo dele tinha. O cara chegou em casa, decapitou 2 gatos e depois disso ele simplesmente enlouqueceu e saiu da casa.
Ele afirma que na hora ele viu esses gatos como demônios. Seja lá o que ele queira dizer com isso. E bate muito forte pra mim, porque você já deve ter visto meus gatos aqui atrás, vira e mexe. Então dói muito meu coração falar disso. Mas enfim, ele saiu e ele simplesmente saiu quebrando tudo que ele via pela frente. Qualquer coisa. Cercas, janelas, carros. Ele só saiu quebrando tudo como se não tivesse amanhã. E é aí que nós voltamos para aquele momento que eu falei mais cedo no vídeo. Nicholas estava completamente insano e fora de si. Ele começou a sair destruindo tudo que ele via pela frente, pulando cercas e causando mais um rastro de destruição por onde ele passava. E na linha de frente desse trem estava Palmeira Dias. E o importuno acabou acontecendo com ela. Palmeira acabou sendo esfaqueada várias vezes e posteriormente à sua morte ela acabou... não vou falar isso, mas aconteceu isso com ela. E foi deixada uma poça de sangue. E depois disso, Nicholas só não parou. Ele continuou seguindo, deixando esse completo rastro de destruição por onde ele passava. A força de polícia britânica fez de tudo para parar esse cara, mas o cara era praticamente um monstro. Ele só passava destruindo tudo que ele via pela frente. O que começou a preocupar muito, principalmente os moradores da região, porque havia muitas crianças brincando em quintais por ali, e principalmente idosos, porque era uma região relativamente familiar. Então, talvez Palmeira não fosse a única vítima de Nicholas nesses 45 minutos. Eventualmente, os policiais conseguiram pegar ele, e antes dele cair, ele foi tasado, ele tomou tasers 6 vezes. Os policiais tiveram que atirar 6 tasers nele para o cara finalmente parar e quietar. Depois do ocorrido, a polícia fez uma extensa investigação sobre o passado de Nicholas para tentar identificar se existia alguma red flag, alguma coisa, e porque todo mundo se perguntava o que levou alguém a fazer isso, o que levou alguém a se transformar em um completo monstro e fazer isso com outra pessoa. E bem, a vida dele foi inteira marcada de red flags. Ele se mudou da Nigéria logo quando ele era bem pequeno. E aos 13 anos ele já havia saído da casa de seus pais e estava morando sozinho, diversas vezes tendo que ficar em quase situações de rua. Ele nunca tinha tido dinheiro, nem uma namorada, e seus amigos relatam que era extremamente raro e difícil ver ele sorrindo ou demonstrando algum tipo de emoção positiva em si. Ele estava sempre extremamente cabisbaixo e sempre com um olhar meio vazio e meio emputecido com a vida. É relatado também que algumas semanas antes do ocorrido, ele havia tido uma estranha fixação com vídeos de... que ele acabou cometendo depois 3 vezes. E outros vídeos de gore extremamente violentos. Para adicionar uma camada a mais de complexidade para a situação, Nicholas havia se convertido ao islamismo, a vertente mais radical possível, e era relatado que ele passava várias e várias horas na internet assistindo propagandas radicais islãs, principalmente quando naquela época que estava começando o caso do Estado Islâmico, não começando não, mas estava em alta. Ele era visto frequentemente vendo vídeos sobre o Estado Islâmico e esse tipo de organização. Logo depois que ele foi demitido, as pessoas próximas dele também relatam que ele era frequentemente visto ingerindo garrafas inteiras de bebida e praticamente se drogando o máximo possível. Então todos haviam uma certa preocupação e, bem, o momento dele simplesmente ter um estalo e perder tudo não foi muito aleatório. Já haviam várias e várias red flags que indicavam que isso poderia acontecer. Apesar de em 2014 ele ter se convertido para o budismo em si, ele ainda continuou nessa vez extremamente radical, estando grande parte das vezes extremamente bêbado ou drogado e tendo essa veia radical religiosa muito forte.
Logo após a prisão, ficou extremamente bem claro de que sua mente estava completamente quebrada e fragilizada. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e paranoia, e juntamente com tudo que ele já estava sofrendo, junto com mais isso, ele acabou, cometendo, em suas palavras extremamente confusas e sem sentido, ele relata que a Palmera, ela na verdade era uma criatura de outra dimensão e que ela era uma reencarnação de Ri. Não vou falar o resto. E felizmente logo após isso os policiais conseguiram prender ele antes que ele causasse mais destruição. Tem um vídeo agora, obviamente não do corrido, mas dele quebrando as coisas e saindo, tacando os aralhos por todo lado. Que se você não quiser ver, pula pra esse tempo aí na tela. É simplesmente bizarro. Ele sem camisa e com um pedaço de pau e uma machete na mão, destruindo tudo, tentando atacar tudo que viesse pela frente dele. No tribunal, a sua paranoia e esquizofrenia foram levadas em consideração. E também o vídeo dele cometendo o principal crime não foi mostrado. O júri ele acabou por reconhecer o horrível crime que Nicholas cometeu, mas Nicholas acabou recebendo o veredito de não culpado por meio de insanidade, que basicamente ele não estava no estado mental correto quando ele cometeu o crime, então ele não podia ser condenado. O que, ok, mas nesse caso é completamente revoltante. Eu me recuso o máximo possível a dar a minha opinião nesses vídeos de caso criminal, mas cara, esse cara cometeu um dos crimes mais brutais já vistos na história do Reino Unido. E ele ser condenado apenas a ficar em um hospital psiquiátrico é bem claro que é muito pouco. Logo depois, a família das vítimas veio a público falar que eles estavam completamente traumatizados com a situação. A vida da grande avó da família, recente bisavó, acabou sendo tirada de uma forma extremamente brutal e prematura. Eles afirmam também que todos os membros da família estão precisando de terapia, estão indo ver psiquiatras e terapeutas para tentar lidar com o grande trauma do que aconteceu. E, bem, se existe algo positivo que a gente pode tirar dessa situação, é que esse caso ajudou a saúde mental a ser levada de forma mais séria. Porque até nesse ponto, até 2014, as pessoas nunca haviam levado realmente saúde mental como algo que deveria ser tratado e algo que você tinha que sempre ficar de olho e tomar cuidado com. Então, pelo menos tivemos isso de ponto positivo.
Obviamente que a opinião do público ao julgamento foi extremamente negativa, visto que ele saiu praticamente ileso, ficando apenas em um hospital psiquiátrico, o que tendo uma vida muito mais fácil do que ele teria numa prisão ou em algum lugar desse tipo. Então, é um dos casos mais revoltantes que não só eu, mas que com certeza todo o Reino Unido já presenciou. E Nicholas está até hoje preso lá no hospital psiquiátrico. Enfim, esse vídeo não é sobre Nicholas. Esse vídeo é sobre Palmeira Dias. Uma mulher que, por via do destino, acabou entrando no caminho de um monstro que não deveria. E esse caso acabou por levar muitas outras discussões à toda. Principalmente os casos dele ver vídeos gore de pessoas cometendo atos terríveis e também seu fanatismo religioso. Mas isso tudo é assunto para outro vídeo. Enfim, esse vídeo não é sobre Nicholas. Esse vídeo é sobre Palmeira Dias, uma mulher que infelizmente acabou tendo sua vida tirada de forma prematura por causa desse monstro. Não só uma mãe, como uma avó e alguém que era simplesmente adorada por toda a comunidade, alguém que nunca teve muito na vida, mas lutou o máximo possível e com certeza um baita de um exemplo a ser seguido que infelizmente acabou por sofrer um destino incrivelmente terrível na mão de um monstro. Enfim, não lembre de Nicholas, lembre de Palmeira Dias. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Novamente, nesses vídeos em que eu comento casos criminais, eu não vou fazer muita piadinha, eu não vou ser silly e uau, fazer as coisas que eu geralmente faço nos outros vídeos, simplesmente por respeito e porque não são tópicos para brincar, não são tópicos para fazer piada. Então, foi um vídeo de certa forma mais simples, porque estou com um projetinho de fazer um vídeo de iceberg para nossas cestas de terror, que vai ser bem legal e eu aposto que vocês vão gostar. Enfim, já viu, né? Já viu, né? Deixa o like, que isso me ajuda imensamente muito. E se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E principalmente desses vídeos eu preciso de muito apoio, porque senão eles só não são recomendados. Mas os últimos foram muito bem, o que me deixa muito feliz. Enfim de vez. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais, guys. Por favor, deixa o like.